Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIINFRA Juro 11 da Sparta. Vamos falar do relatório de fevereiro que acabou de sair, que trata dos dividendos que vão ser pagos agora no mês de março. Antes de a gente passar para a leitura do relatório propriamente dito, a gente vai passar algumas informações, alguns números para vocês. E como eu venho falando nos últimos vídeos, para quem não vem acompanhando, e eu vou manter esse padrão por enquanto, eu vou dizer que eu não vou mais falar para vocês nem o valor de mercado atualizado e nem o valor patrimonial. Aí você me diz, por quê? Exatamente porque, principalmente, o valor de mercado muda muito. O valor patrimonial, no caso de FIINFRA, também muda muito. Mas, para o vídeo, digamos assim, não desatualizar muito rápido, eu vou deixar de falar isso. Mas eu vou falar o P sobre VP, que é muito importante também e é algo menos volátil. Quando ele varia muito pouco. Tipo 0,01, 0,02, é menos volátil. Então, por isso, a gente vai citar só o P sobre VP. Então, no momento, o P sobre VP do fundo é 1,03, ou seja, está 3% acima do valor patrimonial. Mas a maioria dos FIINFRAs, os bons, estão acima do valor patrimonial. Isso não é fora do normal. Quando não está acima do valor patrimonial, está no valor patrimonial. Poucos estão abaixo. Os que estão abaixo estão com alguma coisa estranha que está fazendo ele perder valor de mercado. Por isso que eles estão abaixo do valor patrimonial. Não é o caso do Juro 11. Por isso que ele está acima do valor patrimonial. O dividend yield dele, nos últimos 12 meses, é de 13,88%. O que coloca ele, o terceiro FIINFRA de maior dividend yield exatamente nos últimos 12 meses. Ele só perde para o BDIF, que é o número 1, e o irmão dele, o CDII. Ele está na terceira posição. Já em termos de patrimônio líquido, ele tem um patrimônio líquido de 1,1 bilhão. Ou seja, ele também é o terceiro maior FIINFRA em termos de patrimônio líquido da nossa bolsa. Ele é o terceiro em dividend yield e o terceiro em patrimônio líquido. Os maiores são o CADIF e o BDIF. Agora, em termos de cotistas, ele é o número 1. Tá aí uma coisa que ele é número 1. Por isso que eu coloco na thumbnail. Eu coloquei na thumbnail anterior, não sei se eu vou colocar nessa. É o mais querido, exatamente porque ele tem o maior número de cotistas. E ele tem praticamente 40 mil. Ele tem 39.500 cotistas. O último dividendo distribuído por ele, e que vai ser distribuído também nesse mês, é exatamente no valor de R$1. E segundo o guidance do fundo, ele quer se manter nesse semestre, ou seja, até junho. Quando ele fala junho, ele paga em julho, né? Pagando R$1. Esse é o guidance dele. E esse R$1 corresponde, em termos de mês, um dividend yield de 0,93. O que é um dividend yield ok, normal, para um fundo que é uma pegada high grade, como o FIINFRA aqui, o Juro 11. E ele também tem uma das maiores liquidez, se não a maior liquidez da bolsa, até porque ele tem mais cotistas também. A liquidez dele é quase 4 milhões, 3,9 milhões de liquidez diária por dia, ou seja, é muito fácil comprar e vender cotas desse fundo. Aqui no começo do relatório a gente vê que ele anunciou R$1 em fevereiro, como eu falei para vocês, que vai pagar agora no dia 14 de março, e também anunciou R$1 em janeiro para pagar no dia 16 de fevereiro. Nos 4 meses anteriores ele estava pagando R$1,50. Foi nessa época aqui que ele se valorizou mais ainda, porque R$1,50 é muito pesado esse dividendo, estava com um dividend yield dentro do mês acima de 1. Uma parte bem interessante e bem importante do relatório é exatamente essa parte do comentário do gestor. Ele fala que no último relatório, ou seja, algo que ele já falou, mas ele fala aqui de novo, que terminou a alocação da quinta oferta. Exatamente, a quinta oferta foi gigante, foi 600 milhões. Foi essa oferta que tornou ele o terceiro maior FIINFRA da nossa bolsa, porque antes ele tinha meio bilhão e captou 600 milhões, aí passou 1 bilhão e 100 milhões. Ele terminou toda a alocação da quinta oferta no mês de janeiro, e aqui ele fala que é exatamente o FIINFRA com o maior número de cotistas da B3. Como eu falei para vocês, eu saí olhando, a gente não tem tantos FIINFRAs, né? A gente tem em torno de 13 FIINFRAs, e dos 13 ele é o maior mesmo. Eu comparei principalmente os maiores, e os maiores eles têm na faixa de 20 e poucos mil, não chegando nem a 30 mil, e ele tem quase 40 mil. Em fevereiro, o que foi feito no fundo? Houveram pequenas alterações na carteira. Basicamente, eles fizeram o quê? Zeraram a posição que eles tinham em Jalles Machado e 3R, são duas empresas que negociam na nossa bolsa, e eles aumentaram a posição na CAGES, que é a empresa aqui de companhia de água e esgoto aqui do meu estado. E no final das contas, eles terminaram o mês com um caixa maior do que eles tinham em janeiro. O objetivo deles é realocar esse caixa maior em ofertas primárias que eles já mapearam, e isso vai acontecer agora no mês de março. Essa parte aqui sobre as distribuições de dividendos, aí eles falam que anunciaram no dia 27 de fevereiro o pagamento de R$1, que a data seria no dia 29, e o pagamento, eu já falei para vocês, dia 14 de março, e aí eles anunciaram que a expectativa é manter essas distribuições de pelo menos R$1. Quer dizer, o guidance é R$1, no mínimo R$1, mas eles podem subir, né, durante esse semestre, ou seja, até junho. Anunciado em junho, é pago só em julho, só lembrando. E aqui ele mostra as distribuições nos últimos 12 meses. Você vê que o dividend yield dele no ano não está tão alto, porque ele teve 2 meses bem ruins aqui nos últimos 12 meses. Teve mês até que zerou, mas foi antes disso aqui. Foi no começo do ano passado, quando teve aquele problema da Americanas, que apesar dele não ter Americanas na carteira, puxou todo o mercado de debêntures para baixo. Aí ela se desvalorizou
desvalorizaram. Isso fez com que o valor patrimonial da cota do fundo caísse, e o fundo tem uma regra que quando o valor patrimonial da cota cai abaixo de R$100, eles distribuem 0 dividendos. Então teve até um mês que teve 0 dividendos. E depois, 0,25 e 0,75. Ou seja, em 2 meses aqui ele pagou apenas R$1. Quando esses 2 meses sumirem e tiver 2 meses de R$1, esse dividendo do ano todo vai ficar acima de 14%. Vai ficar um dividendo muito top. Chegamos aqui à carteira do fundo e eu queria que você me dissesse aqui nos comentários: você possui juro 11 na carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a exposição? Que outro FII infra você possui na sua carteira? Você possui, por exemplo, o irmão dele, o CDI 11. Esse aqui é baseado, para quem não sabe, no IPCA, mas já o CDI é no CDI. Então eles são 2 fundos que são da mesma gestora, mas com estratégias diferentes em relação ao indexador das debêntures que ele possui na carteira. E se você não é inscrito no canal, meu amigo, não esqueça, não perca mais seu tempo. Se inscreva agorinha mesmo, deixa aquele likezão que é muito importante para a gente ajudar a bater as metas do canal. Se a gente bater a meta de 300 views nesse vídeo aqui, a gente vai trazer a leitura do relatório do mês de março, no início do mês de abril, se a gente conseguir bater a meta, claro, de 300 views. Então é muito importante você deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações assim que sair, porque assim que sair, você assiste o vídeo, aumenta o engajamento, o YouTube distribui para mais pessoas e assim a gente consegue bater essas metas com maior facilidade. Aqui a gente vê que ele praticamente só investe em debêntures, mas não só em debêntures, ele também tem 2 letras financeiras. Aqui temos os nomes dos devedores. Basicamente ele só tem um devedor por debênture, mas tem alguns que tem várias vezes. A gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais detalhes. A gente vai ver, por exemplo, no caso, a Egea tem várias vezes aqui, salvo engano são 6 vezes, mas mesmo na soma das 6 debêntures que possui a Egea, a quantidade de patrimônio líquido investido não é tão grande, chega na faixa de uns 5% apenas. A gente vê, por exemplo, que não é só a Egea, tem a MSG, por exemplo, também, mas são pouquíssimas que se repetem. Você vê que quando você soma todas, não vai dar um valor muito alto, aqui dá 2,5. A Egea, como eu falei, são, se eu não me engano, 6 debêntures, mas são 6 em valores relativamente baixos. Essa aqui é a maior de todas, 2, e as outras são a maioria em 0,5%, até menos de 0,5% do patrimônio líquido do fundo. Um detalhe importante, que praticamente todas têm rate, isso deixa o investimento mais seguro ainda. Aqui temos o setor do lado, aqui nós temos o spread de crédito, isso aqui é o valor basicamente acima da NTNB que cada uma dessas debêntures traz para o fundo, e aqui temos os PL de cada uma dessas debêntures. Aqui tem um percentual maior, é exatamente a Cosan, com 4,5%. E eu sempre falo nos vídeos que o ideal é que o devedor, somando todas as dívidas dele com o fundo, tenha no máximo 5% da carteira do fundo. E esse aqui tem 4,5%, e é o topo aqui. Mas se eu não me engano, a Egea passa desses 4,5%, somando todas as debêntures, mas é cerca de 5%, é no limite ali. Então ele é um fundo bastante diversificado, isso também é muito bom para garantir a segurança do fundo. Aqui temos a continuação, olha aí, tudo debênture até agora. Aqui, ó, segundo a Egea você tá vendo que é uma empresa de saneamento. Olha aí, a Egea de novo. Eu tô dizendo para vocês, tem várias a Egea de novo. Se eu não me engano, a Enalta tinha lá em cima também, ó, a KGS. Eles aumentaram a exposição, mas continua apenas com uma debênture, 0,5% da carteira do fundo apenas. Aqui a gente vê uma das poucas que não tem rating, essa aqui, IFIM. Temos aqui os spreads e aqui os percentuais do patrimônio líquido investido em cada uma dessas debêntures. E para fechar, que é a última parte, as últimas debêntures, e tem as 2 letras financeiras, que uma é do Bradesco e outra da Sicredi, os últimos devedores. Olha aqui, a Egea, mais 3 a Egea, ó, com percentuais bem baixos, por isso que eu falei, se soma tudo aqui, vai dar uns 5%. Ó, essas 3 últimas dá 0,5% apenas. Aqui os setores que elas pertencem, aqui é setor financeiro, aqui são 2 bancos, aqui temos os rates, você vê que tem mais uma sem rate, então são 2 sem rate e todas as outras empresas têm rate. Temos aqui os spread em relação a NTNB. Alguém pode dizer, ah, não, isso aí é IMAB 5. É praticamente NTNB. A diferença do IMAB 5 para a NTNB é praticamente mínima, né? É tipo um 0,2, 0,3%. E para fechar, temos aqui os patrimônio líquido desses últimos ativos. E ele ainda tem 11% do patrimônio em caixa, cerca de 120 milhões ainda em caixa para investir. E aqui é o spread médio da carteira, 1,6%, mas a intenção dele é manter na faixa de 2%. Eu acho uma vantagem pequena, mas tem que ver que também a NTNB, se você investir lá, você vai pagar no mínimo 15% de imposto de renda, e aqui é totalmente isento de imposto de renda. Então, na prática, é um pouco acima desse valor aí, porque a NTNB, se você retirar os 15%, perde mais de 1% ao ano. Aqui seria mais ou menos, na prática hoje, por volta de uns 11,5%, enquanto a NTNB, com o desconto do
imposto de renda de 15%, 2 anos investido ficaria mais ou menos na faixa de 8,5%, e aqui seria mais ou menos 11,5%, o que daria um spread de 3%. E aqui só mostrando novamente em relação a quem viu o vídeo do mês passado, o setor que investe mais o juro 11 é geração de energia. Vários FII infras têm em primeiro lugar saneamento. Saneamento aqui é o número 2, 16%, depois tem telecom com 9%, logística com 8% e os demais com 6% ou menos. Tive aqui por tipo de ativo, ele investe basicamente em debêntures, 83% da carteira. Ele tem esses 11% mais para investir em debêntures, então isso aqui é temporário. E ele tem 6% em letras financeiras. E você vê que praticamente ele só tem ativos com rate, variando de AAA até o BB+. E sem rating é muito pouca coisa, né? A gente viu só 2 devedores e com baixos percentuais do patrimônio líquido aqui investidos. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo. Deixa aquele likezão que é importante para ajudar a gente a bater a meta de 250 views, pra gente trazer mais um vídeo aqui do Juro 11 com a leitura do relatório do mês de março, no iniciozinho do mês de abril. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!